Mestre, por que é mais fácil ganhar um final de torres com um peão a mais de um ser humano do que de um computador? Veja, o, ocorre no final de torre é a mesma coisa que ocorria no final de cavalos. Tá? Como o cavalo é uma peça tática, ou seja, ela tem muitos lances disponíveis, tá? O cavalo pode ser usado, tá? Para lutar pela iniciativa. Então, mesmo com um peão a menos, o computador tem boa chance no final de cavalo, desde que não troque o cavalo. O mesmo vai acontecer no final de torres, mas com um agravante. No final de torre existe uma regra que diz o seguinte: uma torre ativa vale um peão. Isso significa que para empatar o computador só precisa ativar a torre, e com certeza ele vai ser capaz de fazer isso. Então é muito difícil, tá, ganhar um final de torres do computador. Muito. A não ser que, por desconhecimento de regra, o computador troque a torre caso ache que a sua torre vai ficar mais ativa do que a dele. Como ele não conhece a regra do capa blanca, tá? Ele termina trocando e entrando no final de peões perdido. Tá? Nós vamos agora jogar esse final de torre com o computador. Ok, nós vamos jogar o final de torre contra o computador. De todos os finais, é o mais difícil de ganhar. A torre é muito ativa. Tá? E a regra principal desse final é que uma torre ativa vale um peão. Como o computador tem uma enorme capacidade de atividade de peça, ele só precisa ter a torre mais ativa do que a nossa para literalmente estar igual de peão. Então a chance de empatar ou de perder é muito grande para o negro jogando no computador, principalmente com essa quantidade de tempo. Nós vamos precisar seguir a regra de não deixar a torre branca ficar muito ativa e tentar ativar a nossa torre. Mas observe que essa é uma regra que depende de atividade. Então, por esse motivo, é muito difícil ganhar contra a máquina. A chance, aliás, de perder de preta não é pequena. Mas o computador não conhece algumas regras. E uma das regras que o computador não conhece é que ele não deve trocar peça. O computador agora tem a opção de jogar a torre H1 e ficar com a torre passiva. Ele não vai fazer isso, ele vai trocar a torre. E agora está ganho. Porque a maior parte dos finais de peões estão ganhos. Se ele conservasse a torre, ele provavelmente empatava ou ganhava essa partida. Mas com um peão a mais, o final é sempre fácil de ganhar para o ser humano. Para a máquina também. Se a máquina jogar com um ser humano, ela ganha muito fácil o final de peões. Mas o fato dela não manter as torres é algo absolutamente inacreditável, a incapacidade de seguir regra da máquina. Esse final agora está claramente ganho para o preto. Não era para ter a ser assim, tá? Se o computador mantém as torres, a chance do preto ganhar ela é muito pequena. Principalmente com esse tempo, e sendo um jogador com tão pouco cálculo bruto como eu. Agora o preto só tem que seguir algumas regras e ganhar a partida. Deixei esse peãozinho em B4 mais próximo. Agora tem dois peões preto. Eu só preciso evitar que o rei dele chegue em B6.
E, naturalmente, a partida que acabou. O preto vai fazer dama e vai ganhar a partida. Essa partida, tá, demonstra a incapacidade do computador de seguir as regras. Ele troca a torre para não deixar a torre passiva. Se ele mantivesse a torre, era muito difícil ganhar o final. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver os finais de dama.